Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Lances polêmicos na partida de ontem do Derby, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, expulsão de André, cotovelada de Flaco Lopes. Rapaziada, muita coisa para comentar aqui nesse vídeo, então já deixe seu likezão aí no nosso vídeo e seu comentário aqui abaixo, que é de grande importância. Agora, sem muita enrolação, vamos para a notícia. Então, sobre a partida também, e que a gente falava muito no último convocação, na chegada do Diniz, né? Eram dois testes de fogo para o Diniz, logo que assumiu o cargo, o jogo com o Platense fora de casa, na Argentina, e um clássico contra o Palmeiras, né? Eu acho que pelo menos esses dois primeiros testes, que eram importantíssimos para o Corinthians estancar aquele período sem vitórias e voltar a vencer e voltar a ter um pouquinho de tranquilidade, eu acho que, apesar da temperatura do clássico ontem e das expulsões terem sido, como a gente falou, muito infantis, acho que o Corinthians, pelo menos o Corinthians do Diniz, nesses primeiros dois testes, passou. Né? Passou ileso dos testes, acho que conseguiu segurar o Palmeiras. A gente vai poder falar também sobre o futebol que o Palmeiras não apresentou na Neoquímica Arena. Né? O jogo foi muito ruim. O jogo 11 contra 11 já era ruim. 11 contra 10 ele piorou. E aí 11 contra 9 não teve jogo, né? Porque aí o Corinthians naturalmente também se fechou e buscou segurar o empate em casa, que pro Corinthians, pelas circunstâncias, terminou sendo um bom resultado. Mas acho que o Corinthians, ao menos se a gente olhar aí pro macro, né? Passa no teste e leva um pouquinho mais de tranquilidade agora para a sequência do trabalho. É claro que, como a gente disse, dá tranquilidade, mas ao mesmo tempo o Diniz precisa ter uma conversa com esses atletas para que o Corinthians não volte a ter esse tipo de situação, né? Perder dois jogadores por expulsões muito infantis, né? Uma agressão e a outra por um gesto obsceno, são coisas que num clube como o Corinthians, na situação em que o Corinthians está na temporada, já não cabem mais. Passou ou não passou no teste, Raul? Passou muito bem passado nesses dois jogos. Eu até fiz um comentário no meu Twitter que o começo do Fernando Diniz é muito animador. Fez um jogo ok no primeiro tempo contra o Platense, no segundo tempo muito bom lá na Argentina. Conseguiu um resultado improvável se tratando de Corinthians em Libertadores na Argentina, que é uma vitória fora de casa. Ok, o time do Platense não é tão bom assim, mas querendo ou não, uma vitória em Libertadores fora de casa na Argentina. Raro. Corinthians e Palmeiras, a pressão absurda, pressão inteira na semana, jogadores falando se não ganhar domingo, se não ganhar domingo, se não ganhar domingo, os torcedores, aliás, pressionando os jogadores a ganhar domingo, se perder ia ter uma cobrança gigantesca. E o desenrolar do jogo, com 2 a menos, o Corinthians jogou de uma forma heróica, na minha visão. Os jogadores se doaram muito, se entregaram muito. O que fizeram o Breno Bidon, o Ranielli, Gustavo Henrique, o Yuri Alberto, que apesar do gol perdido se matou, correu o jogo inteiro, saiu com cãibra. O Hugo teve que tirar ele de cavalinho, porque ele não conseguia andar, não conseguia sair de tanta cãibra. Então, assim, foi um empate heróico do Corinthians. O Corinthians se doou. É isso que a torcida do Corinthians espera, né? O Betão pode falar até mais que a gente. Pode não ganhar o jogo, mas se entregar, se dar um carrinho, se matar, a torcida vai sair, vai comemorar, vai gostar do que viu. E acho que, Jário, se o Corinthians ganhar na quarta-feira do Santa Fé, aí já dá pro torcedor corintiano se iludir, hein? Já dá pro torcedor corintiano se iludir com o Fernando Diniz. Seriam 2 vitórias na Libertadores, um empate contra o Palmeiras. Claro, a situação no Brasileiro tá começando a ficar preocupante, tem que ganhar. Mas mesmo assim, seria um começo bem acima da expectativa do trabalho do Fernando Diniz. Não custa lembrar que o Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento, é o primeiro time fora, né? Por isso que é preocupante, né? Sim. Eu quero a opinião do Thiago agora no lance que a gente vai mostrar, tá, Thiago? Que é justamente o que a torcida palmeirense tem pedido sobre pênalti. Veja só, a gente acompanha aí o momento em que há um questionamento de um possível pênalti marcado pelo Gabriel Paulista no Sousa. Você está acompanhando aí o momento do calor do jogo e, claro, a torcida palmeirense exigindo que isso deveria ter sido favorável, dado um ponto favorável, o pênalti ao Palmeiras. Você acredita que justamente a grita palmeirense faz sentido? Deveria ter sido pênalti, Thiago? Olha, eu acho que a reação do zagueiro corintiano, do Gabriel, me indica que foi pênalti. Se ele sentiu dor no lance, é porque ele acertou a perna do jogador corintiano. Ele vai pro bote, é muito claro que ele não acerta a bola, e se ele reclama de dor, se ele acha que ele sentiu uma dor ali na canela, é porque ele acertou o jogador do Corinthians. Então, na minha visão, pênalti. Agora, esse lance, para ser elucidado com mais clareza, precisava da câmera do outro lado, né? Para saber qual a intensidade, se de fato pegou. Eu acho que o Gabriel, na tentativa de ludibriar, ele acabou se entregando como culpado, porque se não tivesse acertado, que seria a argumentação para não marcação do pênalti, olha lá, ele não teria levado a mão à canela. Eu acho que se pegou, ele erra o chute, né, dentro da área, ele
vai atabalhoadamente pra bola, ele erra o chute, e se ele reclama da dor é porque ele acertou o atacante do Palmeiras, na minha visão, pênalti. Lance muito parecido com o pênalti contra o Palmeiras no jogo da Libertadores, né? O jogo contra o Júnior Barranquilla. Um lance muito parecido também de o atleta o atleta do Palmeiras tenta fazer o corte, o jogador do Júnior chega antes. Essa câmera, como o Thiago falou, não é muito, ela não ajuda a elucidar o lance. Eu sinceramente não consigo cravar nada sobre esse lance, mas um lance muito parecido ao que marcaram pênalti contra o Palmeiras na estreia da Libertadores durante a semana. Betão. Desculpa, pode. Não, essa reação do Gabriel, né, que o Thiago... Ih, travou o nosso Betão. Ele acertou a lado, né? Betão, você pode repetir pra gente, por favor? Teve um travamento na transmissão, na internet. Pode repetir, por favor? Não, nesse lance que o Thiago comentou, que pela reação do Gabriel, né? Ele realmente acerta o jogador do Palmeiras, né? Só que daí, se caso o juiz fosse olhar no VAR, ele sentiu aquela dor e ia falar que foi uma solada do jogador do Palmeiras e não que ele tenha acertado. Acho que foi mais nessa intenção que ele colocou a mão na perna, na canela ali. Não é um lance simples, não. Não foi nada, na minha opinião. Começando por aí, não foi absolutamente nada. Lance de jogo. Mas o que mais me incomoda nisso é que esse vídeo é diretamente do Twitter do Palmeiras com a legenda, porque o VAR não recomendou a revisão desse lance. E mostra, assim, um método ali institucional do Palmeiras de pressionar sempre a arbitragem, né? É um método do Palmeiras desde que o Abel Ferreira chegou. Antes do jogo já falou que não ia dar entrevista, que não ia conceder entrevista, já fez pressão em cima da arbitragem. E todo lance em Corinthians e Palmeiras ontem, o jogador do Palmeiras caía, sofria falta, ia 3 jogadores em cima do árbitro fazer pressão. Todo lance é motivo para jogador reclamar, todo lance é motivo para... Parece que o jogador do Palmeiras é instruído a tentar fazer o VAR entrar em ação a qualquer momento do jogo. É uma choradeira chata, insuportável dos jogadores do Palmeiras e acaba atrapalhando o ritmo do jogo, gente. O jogo foi muito brigado, muito disputado, claro, por ser um derby, mas muito por conta disso. De qualquer fatinha, você vai lá, tem que xingar o árbitro, tem que discutir, tem que reclamar. Teve uma falta ontem do Mateuzinho no Flávio Lopes, que foi falta, ok? Mas o Flávio Lopes ficou 5 minutos deitado no chão falando, cadê o VAR? Não chamou, foi nada. Foi lance de jogo, uma falta comum. Então, assim, é um método do Palmeiras de pressionar a arbitragem, de reclamar, de fazer pressão e que, querendo ou não, dá certo ali, né? Teve um lance muito bom também do Carlos Miguel já no final da partida, que ele sai para cortar um cruzamento perto do bico da grande área e ele tromba com o próprio jogador do Palmeiras. Sim. E aí ele reclama pro árbitro, né, o Flávio Rodrigues de Souza, de falta e fica no chão. Enfim, eu acho que é uma questão, e aí vale também, isso vale para os próprios jogadores do Corinthians também. Os dois times entraram em campo também para não jogar, parece, né? É claro que ninguém entra em campo para perder, mas parece que essa história de que o clássico tem que ser ganhado, não tem que ser jogado, para mim também é uma enorme besteira. Parece que essa história de que o clássico tem que ser ganhado, não tem que ser jogado, para mim também é uma enorme besteira. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de preocupação com a forma como a gente joga, como que a gente chega às vitórias, talvez a gente tivesse clássicos um pouquinho melhores. Eu acho que no caso do Corinthians e Palmeiras, especialmente, os últimos duelos, apesar de alguns terem sido decisivos, né, de campeonatos paulistas, chegaram a decidir fases decisivas de Paulistão, Copa do Brasil, mas assim, tem sido realmente doídos de ver, porque... É isso, eu acho que essa história, essa pressão que se cria, esse ambiente que se cria para o clássico, de que tem que ganhar, mas a forma como os times chegam ao resultado, isso acho que é pouco discutido e também pouco trabalhado, né? Pelo menos em questão de ambiente, uma questão mais psicológica, talvez, de como que se chega a esses resultados. Mais um clássico sofrível aí pra nossa conta.